Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Meu nome é Sidney Martins, professor de língua portuguesa aqui do LAC Concursos, o maior site de videoaulas do Brasil. Meu companheiro, se liga só, nosso assunto hoje é a crase e é um assunto muito importante. Eu sei que de vez em quando a gente fica naquela ânsia, nossa, eu tenho que aprender isso o mais rápido possível, se eu aprender isso em 5, 10 minutos é a melhor coisa a se fazer. Só que, gente, vamos lá. Devemos parar de ser imediatistas e pensar que dá para resolver algo em 5 ou 10 minutos. Na verdade, a videoaula ela te auxilia, é óbvio, de forma muito mais rápida do que você aprendeu na época da escola. Mas o que faz realmente o aluno entender é o tempo que ele disponibiliza para realmente estudar. É pegar um assunto de crase e aprender a base. E depois, trabalhar em cima de exercícios e quantas vezes for necessário visitar novamente o assunto. Então, você deve ter paciência. Ninguém aprende alguma coisa de uma hora para outra. Para eu poder ministrar essa aula aqui para vocês e qualquer outro professor também chegar aqui e ministrar uma aula com calma, com excelência, com uma boa didática, passou muito tempo para poder aprender isso daqui. Então vamos trabalhar com calma e tranquilidade para que você nunca mais erre esse assunto. Afinal de contas, em qualquer prova de concurso público tem um assunto que sempre cairá, que é o assunto da crase. Então vamos lá. Para início de conversa, meu companheiro, vamos começar a entender o que é a crase. Se eu botar aqui, esse A e esse acentozinho aqui em cima e te perguntar o que significa esse acentozinho. Deixa eu até colocar maior aqui, Vou colocar assim, Tem muito aluno, eu tenho certeza disso, que vai falar assim, Sidney, isso é a crase. E não é. Na verdade, esse camarada aqui, para você que já sabe e você que ainda não sabe, vai saber agora, isso aqui é um acento grave indicativo do fenômeno de crase. E o que é o fenômeno de crase? O fenômeno da crase é um fenômeno de fusão entre duas vogais idênticas. Então aqui, eu vou ter a fusão do A com o outro A. Agora, isso daqui não é o único processo que faz com que isso caia sempre nas provas de concursos públicos. Na verdade, quando eu falo de crase, eu tenho diversos casos de crase, tanto na língua portuguesa quanto em outras línguas. Só para citar como exemplo, a palavra dor que a gente conhece hoje em dia, ela já foi dolore, depois passou a dolor, depois a dor, até chegar à palavrinha como nós conhecemos, dor. Então, turma, quando chegou nesse momento aqui, dor, o que eu tinha aqui, duas vogais idênticas, e para se transformar na palavra dor, o que houve? Uma fusão entre duas vogais idênticas, isso é crase. Agora, será que isso daqui vai cair na tua prova de concurso público? Claro que não, a não ser que você vai fazer uma prova de especialização, mestrado ou doutorado na área de letras, ou que você já seja professor de língua portuguesa e vai fazer uma prova para o estado, para o município, ou então para uma escola federal. Agora, se não for o caso, com certeza não vai cair isso na tua prova. Agora, por que este outro assunto aqui de crase cai bastante? Vamos lá. Aqui é um processo fonológico, beleza? É a fusão de duas vogais idênticas. Só que não é só isso. E geralmente o aluno falante comum, ele acha que é apenas isso, um processo fonológico. E é por isso que ele erra no dia da prova, porque ele acha que esse acento aqui se deve a uma força no A que na verdade não existe. Aí quando ele vai falar o A, quando ele sente que tem uma força maior, ele acaba confundindo, achando que aquilo realmente existe e ele acaba colocando um acento grave. E gente, esse processo de crase aqui não é só um processo fonológico, também é, mas é um processo morfológico e também um processo sintático. Morfológico porque eu tenho duas classes gramaticais aqui. Eu tenho uma preposição e eu tenho um artigo. E por que é sintático? Porque, gente, para esta preposição existir, o termo anterior tem que exigir
esta preposição. Então, se é um processo de exigência, é um processo de regência, é um processo sintático. Então, isso daqui se deve ao fato de cair muito em concursos públicos. Agora, vamos trabalhar um negocinho que vocês aprenderam na época da escola, que foi um macetinho. Porque é o seguinte, eu vou ensinar hoje para vocês todos os casos, mas turma, para que haja crase, basta eu conhecer o anterior, tem que exigir a preposição a e o termo posterior admitir o artigo a. Logo mais, a gente vai ver isso nessa aula mesmo. Então, olha só. Se liga só o que vai acontecer aqui. Na época da escola, qual foi o macete que nós aprendemos? Nós aprendemos isso daqui, ó, substituir o a pelo ao. Caso isso ocorresse, eu iria saber que realmente tem um acento grave indicativo do fenômeno de crase. Didaticamente falando, que eu teria um a craseado. E isso foi um macete que nós aprendemos na época da escola. Detalhe, não é um macete, é apenas a constatação da regra geral. Aí, quando eu tenho esse ao, observa o que é o ao. O a é a preposição a e o o é o artigo o. Por que eu tenho o artigo o? Porque é uma palavra masculina. Então, se for uma palavra feminina, eu vou ter o artigo a. Então, nós vamos trabalhar em cima desse processo aqui para que você possa entender como é que se faz uma questão de crase, tá? Então, vamos lá, vamos para o primeiro slide para você poder entender isso daqui, meu companheiro. Já está aí no teu material, se não tiver, aliás, está, mas pega e vai sempre escrevendo, tá? Uma dica que eu sempre dou para o meu aluno é trabalhar a videoaula como se fosse realmente uma aula presencial. Pegar e copiar, fazer as devidas anotações, que assim ele vai massificando o conhecimento. Então vem aqui comigo, ó. Regra geral, haverá crase sempre que o termo anterior exigir a preposição a e o posterior admitir o artigo a. Então, turma, por que muita gente erra no dia da prova? Porque o aluno ele tem o hábito de olhar só para o termo anterior. E a banca sabe disso. Então, o camarada coloca o termo anterior exigindo a preposição a. Aí, o que acontece com o candidato? E tem crase, ó, está exigindo a preposição a, mas ele esquece de olhar para o termo posterior. Aí, às vezes, o termo posterior é uma palavra masculina, ou então uma palavra no plural, um pronome que não admite artigo e, consequentemente, não haverá a crase. Então, é em cima disso que nós vamos trabalhar aqui agora. Então, se liga só. Olha essa frase. Eu me referi à diretora. Aqui você já está vendo que tem um processo de crase. Beleza. Tem duas vogais idênticas. No caso aqui, para haver a crase, tem que ser as duas vogais, o a. O a, preposição, mais o artigo. E como é que eu sei que tem preposição e tem artigo? Eu tenho que olhar para o termo anterior e para o termo posterior. Alguns autores vão chamar o termo anterior de termo regente e o termo posterior de termo regido, mas é uma mera questão de nomenclatura. Então, o que eu vou fazer quando eu ficar na dúvida se tem ou não tem um acento grave indicativo de crase? Eu vou olhar para quem aparece antes do A e para quem aparece depois do A. Então, eu vou chamar de termo anterior e termo posterior. Então, vamos lá. Eu me referi. Quem se refere a alguém. Então, o termo anterior, ele exigiu a preposição a. Aí eu vou olhar para o termo posterior e ver se ele realmente admite o artigo a. Aqui no caso, o termo posterior é a palavra diretora. E a palavra diretora, eu já bem sei, é um substantivo feminino, que admite o artigo feminino a. Então, por isso eu vou ter a fusão da preposição a mais o artigo a. Consequentemente, eu terei o a craseado, ou seja, o fenômeno da crase. Agora, se liga, se no dia da prova você não tiver calma e tranquilidade para avaliar nesta perspectiva, o que você vai fazer? Você vai fazer aquele macetinho que, na verdade, é apenas uma constatação da regra geral. Ah, professor, mas eu vou lembrar. Não, nem sempre você lembra de tudo isso, porque de vez em quando nós fazemos provas em locais que não são tão adequados assim. Então, você está sentado numa janela, batendo sol, te atrapalhando ali. Geralmente a prova é domingo, está rolando um pagodão, e aí você está escutando a Alcione, aquilo vai te dispersar. Então, o que você vai fazer? Você vai recorrer a um macetinho,
de forma muito, né, lúcida. Então vamos lá, eu estou na dúvida se tem ou não tem esse acento grave aqui. O que eu vou fazer? Eu vou substituir a palavra feminina por uma palavra masculina. Então aqui, ó, eu me referi à diretora. Não sei se tem ou não tem crase, então coloca diretor. Aí como é que você vai fazer? Eu me referi a diretor ou diretor ou ao diretor? Eu me referi ao diretor. Quando você fez este macete e percebeu, opa, se tem ao, é porque eu tenho crase. Na verdade, foi apenas a constatação da regra geral, em que você tem o a, que é uma preposição, que foi exigida por quem? Pelo termo anterior, e você tem o artigo o, que foi admitido pelo substantivo, que é o termo posterior aqui no caso. Vamos lá, diretor é um substantivo masculino, por isso utiliza um artigo masculino o. Agora, ao transformar em diretora, qual será o artigo? Se diretor, que é o substantivo masculino, admite o artigo, o substantivo feminino também vai admitir o artigo, só que vai ser o artigo feminino a. Então aqui eu terei a crase. Tranquilo? Agora, nem sempre isso vai se dar de forma eficaz. É óbvio que isso vai ocorrer em 99% dos casos na língua portuguesa. Então, se porventura você tiver com dúvida, você pode utilizar. E se você estiver fazendo uma redação, né, na hora da produção textual, com certeza isso vai te auxiliar bastante. Poxa, estou na dúvida se tem ou não tem a crase. Faz essa troca que com certeza vai funcionar. Agora, sabendo disso, algumas bancas, alguns avaliadores, eles tentam derrubar o candidato. Então, o que eu vou fazer aqui contigo? Eu vou colocar 4 frases para que você possa analisar. Eu não vou colocar a crase, vou colocar apenas as 4 frases. E nós vamos tentar trabalhar em cima deste macete que você aprendeu na época da escola e com certeza aprende em todos os cursinhos. Mas você vai perceber que nem sempre ele funciona. Mas eu vou te mostrar o caso em que ele não funciona, para que você tenha este conhecimento e possa utilizar o macete nas outras situações que com certeza vai te auxiliar. Então vem aqui comigo, ó. Primeira frase. Fui à feira. Segunda frase. Cheguei à escola. Terceira frase. Cheguei à casa. E quarta frase. Visitei a casa do Pedro. Então, o que você vai fazer aí na sua casa? Você agora, nem que você precise dar um pause, você vai olhar e você vai tentar resolver tudo sozinho. Beleza? Então faz isso aí. Agora que você já resolveu, espero que você tenha resolvido, nós vamos tentar fazer. Vamos criar uma situação de aula. Você vai me responder, ó, fui à feira, tem ou não tem crase? Aí você deve pensar, não sei, professor. Fiquei na dúvida, aqui na hora eu chutei. Então vamos fazer o seguinte, vamos tentar fazer um macetinho. E eu vou mostrar para você que tem aluno que vai acertar isso daqui, porque ele vai lembrar da época da escola. E tem aluno que vai errar alguma situação aqui, exatamente por já ter estudado e ter feito cursinho. Então vem aqui comigo, ó. Fui à feira. Faz o macete. Substitui feira por uma palavra masculina. Por exemplo, mercado. Fui ao mercado. Então, se fui ao mercado, se tem o ao, o que eu tenho? Eu tenho o termo anterior exigindo a preposição a, porque se eu fui a algum lugar, e eu tenho um termo posterior admitindo o artigo. Então aqui eu tenho crase e está certinho. Agora, você que está fazendo um cursinho vai acertar, mas o camarada que nem fez cursinho, aquele que decidiu fazer a inscrição no concurso, ele também vai acertar, porque ele vai lembrar da época da escola, porque nós sempre lembramos daquele ensino fundamental. É uma memória que fica muito forte na nossa mente. Aí o camarada vai acertar. Aí depois, cheguei à escola. Você vai substituir escola, por exemplo, por colégio.
Aí você vai colocar, cheguei ao colégio. Professor, se cheguei ao colégio também vai ter a crase, não é? Claro, vai ter. Agora, o que foi isso? Apenas uma constatação da regra geral, em que o termo anterior, o verbo chegar, quem chega, chega a algum lugar, exigiu a preposição a. E o termo posterior, no caso aqui escola, um substantivo feminino, admitiu o artigo a. Só que agora nós chegamos num caso em que muita gente vai errar. Cheguei à casa. Aí o aluno vai falar assim, poxa, cheguei à casa, cheguei ao apartamento. Então, se eu cheguei ao apartamento, eu tenho o acento grave, eu tenho a crase. Só que aí, infelizmente, não terá. Aí você que está em casa vai falar assim, professor, eu já sei que não tem crase aí, porque eu aprendi lá na gramática e eu aprendi com o meu professor do cursinho presencial que a palavra casa não admite crase. Beleza. Aí você vai falar assim, na frase 4, por exemplo, professor, tem a crase, porque a casa está especificada e quando a casa está especificada, admite a crase. Só que, se foi isso que você aprendeu, corta tudo, porque na verdade isso é um equívoco que tem na própria gramática tradicional, porque na verdade, gente, a palavra casa, não é verdade que ela não admite a crase, o que ela não admite é o artigo, e a palavra casa, ao ser especificada, ela não passa a admitir a crase, ela passa a admitir artigo, como qualquer termo na língua portuguesa, ao ser especificado, passa a admitir artigo. Aí você vai falar assim, Cid, que conversa fiada é essa? Que história é essa que não admite artigo? A palavra casa não vai admitir artigo? Tá maluco? Gente, a palavra casa nesse contexto realmente não admite artigo. Quer ver? Vou te provar. O que eu vou fazer agora para que você possa compreender isso? Gente, eu vou colocar verbos que indicam um lugar. Então, vocês mesmos aí em casa vão me responder. Então, vamos lá, Vamos comparar casa com escola, por exemplo. Você fica em escola ou você fica na escola? Você fica na escola. Você fica em casa ou você fica na casa? Você fica em casa. Então, quando eu digo que eu fico em casa, o que eu utilizei? Eu utilizei apenas a preposição em. E quando eu digo que eu fico na escola, eu utilizei o na, que é a preposição em, mais o artigo a. Então, acabei de provar que a palavra escola admite o artigo e a palavra casa, nesse contexto, não admite o artigo. Aí você vai falar assim para mim, eu sou igual São Tomé, eu continuo não acreditando. Aí a gente vai utilizar mais um verbo. Você sai de escola ou você sai da escola? Aí você vai falar para mim que você sai da escola. Aí eu te pergunto, você sai de casa ou você sai da casa? Eu saio de casa, né, Sidney? Então, mais uma vez, você vai perceber que a palavra casa utilizou apenas a preposição. E a palavra escola, além da preposição, utilizou a palavra... Quer dizer, além da preposição, ainda utilizou o artigo a. Então, turma, se eu tenho o artigo a na palavra escola, eu vou ter a crase. Porque o termo anterior exigiu a preposição a e o termo posterior, que é a palavra escola, nesse contexto aqui, admitiu o artigo a, consequentemente eu tenho a crase. Agora, quando eu digo cheguei à casa, você acabou de ver que a palavra casa não admite artigo. Então, este a da frase é apenas uma preposição que foi exigida por quem? Pelo termo anterior, no caso o verbo chegar. Afinal de contas, quem chega, chega a algum lugar. Agora, no exemplo 4, a palavra casa, ela vai admitir o artigo, porque ela foi especificada. Vamos comparar agora. Você fica em casa e você sai de casa. Mas você fica em casa do Pedro ou você fica na casa do Pedro? Você fica na casa do Pedro. Você sai de casa do Pedro ou você sai da casa do Pedro? Você sai da casa do Pedro. Então, perceba, quando a palavra casa estava sozinha, ela não admitiu o artigo. Ao ser especificada, como em qualquer termo na língua portuguesa, ela passou a admitir o artigo a aqui no caso. Aí você vai falar assim para mim, Sidney, então aí tem crase. Não, olha o que eu disse a vocês. A regra geral tem de ser o termo anterior exigindo a preposição a e o termo posterior admitindo o artigo a.
Olha para o termo anterior, o verbo visitar. Quem visita, visita alguém e não a alguém. Então o verbo visitar, ele é verbo transitivo direto. Ele não pede preposição. Então este a que aqui apareceu é apenas um artigo. Se é apenas um artigo, não tem porquê de ter a crase. Agora, se eu fizer isso aqui, ó, criar uma frase 5. Cheguei à casa do Pedro. Nesse caso, quem chega, chega a algum lugar. Então, o termo anterior está exigindo a preposição a. E o termo posterior, que é a palavra casa, agora está especificada. Então, passou a admitir o quê? O artigo. Então, se eu tenho um termo exigindo a preposição e o outro admitindo o artigo, eu tenho a fusão. Consequentemente, eu tenho o fenômeno da crase. Agora, entenda isso. Cuidado com a palavra casa. Mas nos outros casos, vocês perceberam que aquele macetinho funcionou? Então, na hora do desespero, aí no dia da prova, utilize. Agora, para que eu te mostrei isso daqui? Porque tudo que nós vamos ver agora vai girar em torno disso, gente. Todos os casos em que nós aprendemos, na verdade, todos os casos que você pegou na época da escola, no cursinho, na gramática, sobre crase, é decorrente disso daqui. Você tem que olhar para dois termos, para o termo anterior e para o termo posterior. E para não ficar uma ladainha, vamos colocar isso em prática logo aqui agora. Ó. Então, acompanha aí comigo. Ó. Deixa eu apagar aqui, para que você possa visualizar. Olha o primeiro caso e muita atenção a ele, porque é o que mais cai na prova, exatamente quando eu tenho a omissão do artigo. Então, olha aqui, ó, a crase, obviamente, não ocorre diante de palavras que não podem ser precedidas de artigo feminino. Vamos lá. Se elas não podem ser precedidas do artigo feminino, que artigo feminino é esse? É o a. O que vai acontecer? Eu vou ter só a preposição. E é exatamente em cima disso que as bancas de concurso público derrubam os candidatos. Vamos ver o primeiro caso. O primeiro caso é o dos substantivos masculinos. Então, olha aqui o exemplo. Andamos a cavalo, íamos a pé. Pergunta simples, pergunta boba. Mas por que eu não tenho crase aqui? Gente, porque é um substantivo masculino. E se é um substantivo masculino, que tipo de artigo eu utilizo? O artigo masculino, o cavalo, o pé. Se eu utilizo o artigo masculino, esse a pode ser artigo? Não. Então, não tem como eu ter a dúvida se tem ou não tem a preposição. No caso aqui, quer dizer, se tem ou não tem a crase. Aqui, no caso, não tem crase. Esse a vai ser apenas uma preposição. Agora, vou criar uma situação de prova. Imagina, por exemplo, que você fosse fazer uma prova da banca CESP. Aí o CESP fizesse assim, ó. Pegando esse conhecimento que todos vocês têm, que eu tenho, eles colocariam assim, ó. Nunca haverá crase diante de substantivos masculinos. Certo ou errado? Aí o aluno vai parar e vai pensar, ué, tá certo. Afinal de contas, eu não posso ter crase diante de um substantivo masculino. Só que, opa, tá errado. Eu tenho um caso que eu posso ter a crase diante do substantivo masculino. E você já bem sabe, quando está subentendida a expressão a moda de. Por exemplo, se eu colocar aqui, ó, fiz um gol a Pelé. Fiz um gol a Pelé. Está subentendida a expressão a moda de, ao estilo Pelé, a moda Pelé. Provavelmente foi um golaço, né? Pelé tinha um hábito de matar no peito, dar chapéu, fazer golaço. Então foi um golaço. Então fiz um gol ao estilo Pelé. Agora, aqui foi admitido porque está subentendida a expressão a moda de. Mas eu te pergunto, em bife, a cavalo, tem crase? Aí você vai pensar, ué, Sidney, eu já ouvi dizer que sim. Mas para e pensa.
Para eu dizer que bife a cavalo tem crase, deveria estar subentendida a expressão a moda de, não é? E para estar subentendida a expressão a moda de, das duas uma. Ou tem um lugar chamado cavalo, e eu não conheço, ou tem um cozinheiro chamado cavalo, e eu, graças a Deus, não conheço. Então, turma, em bife a cavalo também não tem crase. Este é apenas uma preposição. Na verdade, essa expressão é apenas uma abreviação da expressão que surgiu na época dos vaqueiros, em que eles preparavam a comida deles, iam lá, né, cuidar da boiada, coisa e tal. Turma, bife a cavalo é um bife com um ovo em cima da carne, não é? Então, quando surgiu a expressão, era assim, ó, um bife com um ovo montado a cavalo na carne, ou então montando na carne. Poxa, até eu terminar de falar tudo isso, alguém veio e comeu meu bife, não é verdade? Então, turma, bife a cavalo jamais terá crase. Algumas bancas, principalmente a FGV, adora essa expressão. E pode ter certeza que isso pode cair numa provinha de concurso público, porque recentemente a Rede Globo de televisão, né, colocou uma propaganda falando da expressão bife a cavalo e eles colocaram errado, tá? Eles colocaram com crase. E não tem crase. E aí você para e pensa, poxa, se a Rede Globo colocou com crase, quantos não são os candidatos que vão pensar que aquilo dali está correto? Então você já sabe que está errado. Bife a cavalo não tem crase. Então, diante disso, percebemos que nesse caso aqui, diante do substantivo masculino, apenas um caso eu vou ter o acento grave indicativo de crase, quando estiver subentendida a expressão a moda de. Um gol a Pelé, usei um sapato à luz 16 e por aí vai. Então, turma, diante disso, podemos passar para o próximo caso. Só que o próximo caso, o que você vai fazer para o seu bem e para o meu bem? Você vai marcar um asterisco aí no teu material. Tá aqui, ó. Não tenho artigo feminino, consequentemente não terei a crase diante dos verbos no infinitivo. Agora, deixa eu te falar, eu não tenho crase diante de nenhum verbo. Agora, por que os materiais de língua portuguesa, as gramáticas de concurso público, elas enfatizam os verbos no infinitivo? Porque é exatamente aí que o falante comum começa a errar. É exatamente aí que o falante começa a errar. Então, por exemplo, aqui, ó, não tenho nada a declarar. Começamos a sofrer. Turma, eu falei não tenho nada a declarar, começamos a sofrer. Eu cheguei e coloquei uma força no ar? Não. Você percebeu que naquela estrutura que eu coloquei, fui à feira, cheguei à escola, cheguei à casa, visitei a casa do Pedro, cheguei à casa do Pedro. Houve situações que não tinha crase e outras que tinham crase, e nem por isso eu modifiquei a pronúncia. Perceberam, não perceberam? Então não existe esse negócio de força no ar. Agora, a expressão a partir, por exemplo, provoca muito erro no dia a dia. Gente, aquela outra, não tenho nada a declarar, começamos a sofrer, também provocam erros. Mas essa expressão aqui, ela provoca em demasia. Imagina o seguinte, o seu Joaquim tem uma barraquinha de cachorro-quente, aí ele vai colocar lá, cachorro-quente a partir de R$5. Quando ele estava escrevendo, ele sentiu que o a partir ficou forte. Por quê? Porque quando eu tenho um a diante de um verbo no infinitivo, eu tenho essa falsa impressão. Aí, o seu Joaquim foi lá e colocou um acento grave indicativo do fenômeno de crase, porém, de forma equivocada. Porque se eu admitir que eu tenho crase aqui, para e pensa, eu vou admitir que eu tenho a preposição a, mais o artigo a. Se eu admito que eu tenho um artigo diante de um verbo, ele continuaria sendo verbo? Não, ele passaria a ser um substantivo, não é verdade? Então, turma, diante de um verbo, eu jamais terei crase. O a diante do verbo é apenas uma preposição. Tranquilo? Então, ó,
para mostrar para você que erros do cotidiano são o que nos derrubam realmente no dia da prova do concurso público. Até aí, tranquilo, não é? Então vamos lá. Agora que você já aprendeu isso daqui, vamos passar para um próximo caso. Acompanha aqui comigo, ó. Da maioria dos pronomes. Então, eu não tenho um artigo diante da maioria dos pronomes e, consequentemente, eu não terei crase diante da maioria dos pronomes. Só que o que eu vou fazer para conseguir resolver isso? Eu vou ter duas possibilidades. Ou eu vou gravar uma listinha de alguns pronomes que admitem um artigo, ou eu vou fazer um macetinho também. Então, se liga aqui, ó. Entreguei a Vossa Excelência, diga a ela. Eu sei que não tem crase, por quê? Porque os pronomes aqui apresentados não admitem artigo. Agora, alguns pronomes admitem artigos, como senhora, dona, mesma, própria, senhorita e madame, e também outra e outras. Com isso, poderá ocorrer a crase, como por exemplo, estou me referindo à mesma pessoa. Aí se liga só no processo. Quando eu disse, diga a ela, o ela não está nessa listinha. Então eu sei que não vai ter a crase, porque não está na listinha. E o mesmo aqui, ó, estou me referindo a mesma pessoa, está na nossa listinha. Então, opa, vai ter a crase. Só que eu tenho que pensar sempre no termo anterior e no termo posterior. Quando eu digo, estou me referindo à mesma pessoa, quem se refere a alguém. Então, exigiu a preposição a. E como mesma está nessa listinha, realmente eu vou ter o acento grave indicativo do fenômeno de crase. Agora, vamos parar e vamos analisar tudo isso. Por que existe essa listinha desses pronomes que admitem o uso do artigo? Porque na época do latim, estes nomes aqui, eles eram substantivos. Consequentemente, eles admitiam o artigo. E por uma carga semântica, eles continuam admitindo esse artigo. Então, é por isso que hoje em dia, mesmo a maioria dos pronomes não admitindo artigos, estes daqui vão admitir. Agora, o que você pode fazer no dia da prova se você não lembrar dessa listinha? Eu, particularmente, acho fácil você gravar isso daqui. Agora, se você não conseguir lembrar, você vai fazer aquele macete de substituir o termo feminino por um termo masculino. Quando você coloca, diga a ela, ficou na dúvida se tem ou não tem a crase, substitui ela por ele, por exemplo, ó. Vai ficar, diga ao ele ou diga a ele. Vai ficar, diga a ele. Se ficou diga a ele, o que eu tenho apenas ali? Apenas a preposição. Então não tem a crase, tem apenas uma preposição. Agora, quando eu disse aqui, ó, estou me referindo à mesma pessoa, substitui mesma por mesmo. Vai ficar, estou me referindo ao mesmo homem. Opa, se ficou ao, é porque o termo anterior exigiu a preposição a e o termo posterior admitiu o artigo. Então, você tem duas possibilidades aí para que você não erre esse processo. Tranquilo ou não tranquilo? Tranquilo, não é? Então, turma, até o momento, eu acho que eu trabalhei os assuntos mais tranquilos da crase. Só que vamos lá. Eu trabalhei os assuntos mais tranquilos e agora o bicho vai começar a pegar um pouquinho. O caso D e o caso E são mais complexos. Então, a gente vai ter uma calma, uma atenção maior. Se liga aí, ó. De palavras femininas no plural, precedidas de um A. Olha o exemplo. Dirigi-me a pessoas desconhecidas. Opa! Nesses casos, o A é preposição. E os substantivos estão sendo usados em sentido genérico. Quando são usados em sentido específico, os substantivos passam a ser precedidos do artigo as. Ocorrerá então a crase. Então, meu companheiro, vamos entender isso aqui agora de uma vez por todas. Olha esses dois exemplos aqui, ó.
você está se referindo a vidas humanas, e no outro, você está se referindo às vidas de nossos companheiros. Eu tenho certeza absoluta que você já visualizou essas duas situações aqui. Ora, aparece um A seguido de uma palavra no plural, e esse A sozinho. Ora, um AS craseado seguido de uma palavra no plural. Você já deve ter visto isso em revistas, em jornais, até mesmo nas provas de concursos públicos, e deve ter pensado, por que isso existe? Na verdade, isso é um processo estilístico, mas se eu aprofundar, dá para eu poder entender tranquilamente. Então vamos lá. Vamos pensar na questão do geral e do específico. Eu já mostrei a vocês aqui que todo termo na língua portuguesa, ao ser especificado, passa a admitir o quê? O artigo. Então, se ele é generalizado, ele não precisa de artigo. Então, é essa análise que nós vamos fazer. Então, olha aqui comigo, ó. Você está se referindo a vidas humanas? Eu estou falando de um grupo específico ou estou falando da vida de todo mundo? Eu estou falando da vida de todo mundo. Então aqui, ó, vidas humanas foi empregada no sentido o quê? Geral. Se foi empregada no sentido geral, não tem por que ter artigo. Então este A que aqui apareceu é apenas uma preposição. E por que eu sei disso? Porque essa preposição foi exigida pelo termo anterior. Afinal de contas, quem se refere a alguém. Então, se eu só tenho preposição, tem por que ter crase? Não. Agora, na outra frase, você está se referindo às vidas de nossos companheiros? São quaisquer vidas? Não, são as vidas de nossos companheiros. Então, eu especifiquei, eu limitei, não é verdade? Então, se eu especifiquei, a palavra vidas passou a admitir o quê? Passou a admitir artigo. Só que você para e pensa, que tipo de artigo eu estou admitindo aqui? É o artigo a ou o artigo as? Afinal de contas, eu tenho uma palavra no plural. É o artigo as. Então, olha só o que aconteceu. O termo anterior exigiu a preposição a. Quem se refere a alguém. E o termo posterior é a palavra vidas, que nesse contexto aqui está admitindo o artigo as. Preposição a mais artigo as, o que vai dar? Vai dar o as craseado. E é por isso que eu tenho crase aqui. Só que vamos lá. No dia da prova, como é que o camarada vai tentar te derrubar em relação a isso daqui? Ele vai fazer a seguinte forma. Ele vai colocar, você está se referindo a vidas humanas. Vai ser assim que ele vai fazer. Por quê? Porque ele vai contar com a sua falta de atenção. O candidato, quando erra um assunto de crase, e crase é tranquilo, vocês estão vendo aqui, ó, é tranquilo. Ele vai errar pela falta de atenção. Ele vai perceber que o termo anterior exigiu a preposição a, e ele vai ficar tão feliz de ter conseguido identificar isso, que ele vai falar, opa, tem crase. Aí ele vai falar assim, opa, você está se referindo a vidas humanas? Opa, quem se refere a alguém. Aí ele vai colocar a crase. Mas o que ele fez? Ele olhou apenas para o primeiro termo, apenas para o termo anterior. Mas você já sabe que para haver crase, o termo anterior tem que exigir a preposição a sim, mas o posterior tem que admitir o artigo a. E se eu falar que aqui tem uma crase, da forma como apareceu, eu vou admitir que eu tenho a preposição a, mas o artigo a no singular. Então, se a palavra que aparece depois é uma palavra no plural, eu posso ter uma crase de a no singular? Não posso. Então, meu companheiro, para você gravar isso de uma vez por todas, anota aí, ó, a no singular, mais palavra no plural, crase nem a pau. Então é isso, meu companheiro. Percebeu? O que o camarada vai fazer? Ele vai tentar tirar do foco. Ele vai colocar uma palavra anterior exigindo a preposição a, ó, você está se referindo a. Aí você vai colocar a crase, mas não dá esse mole não. Olha para o termo posterior. O termo posterior está no plural, então não posso ter o a no singular. A no singular, mais palavra no plural, crase nem a pau. Então, meu companheiro, se liga só. Se o termo anterior está exigindo a preposição a
e o termo posterior é uma palavra no plural, você só vai ter duas situações. Ou eu terei o a apenas preposição, porque a palavra no plural não está utilizando o artigo, ou eu terei o as craseado, porque a palavra no plural agora sim está utilizando o artigo. Tranquilo? Ficou ligado na dica? Então vamos lá. Agora é o seguinte, turma, eu disse a vocês, aqui mencionando, que é o erro do cotidiano que nos derruba nas provas de concursos públicos. E esse daqui talvez seja o maior erro que pelo menos tinha aqui no Rio de Janeiro. Eu até ganhei um rodízio de pizzas da Parmê, porque eu fiz um vídeo consertando um erro de crase que tinha na pizzaria Parmê. E eles até me ofereceram um rodízio de pizza, né? Para mim e para minha esposa, foi bacana, coisa e tal. Cheguei lá, troquei uma ideia com eles, fiquei sabendo que eles passaram o vídeo na festa de final de ano dos funcionários. Foi bacana, foi bacana. E aproveitaram, inclusive, para corrigir todos os erros que havia, tanto nas propagandas físicas quanto nas virtuais. Hoje em dia já não há mais esse erro na Parmê. Mas você para e analisa. Este erro não é um erro que aparece só na barraquinha de cachorro-quente. É um erro que aparece em grandes empresas. Eu, por exemplo, visualizei na Parmê, fiz um vídeo e eles tiveram acesso. Agora, este erro eu já vi na biblioteca da PUC e eu já vi também no Teatro da Unirio. Então não é um errinho qualquer, é um erro que aparece em grandes locais, em locais que não deveria ter o erro. Aí você para e pensa, você, falante comum, você visualiza isso numa grande empresa, numa grande universidade, num teatro, você vai achar que está errado? Não, você vai achar que está correto, e consequentemente você vai reproduzir aquele erro. Não significa que o camarada que colocou aquilo ali seja um burro, porque isso não é verdade, gente. O que aconteceu com ele? Ele apenas reproduziu um erro que ele viu no cotidiano, assim como o bife a cavalo, que muita gente coloca crase, e hoje em dia, então, depois de ter aparecido a propaganda na Rede Globo, é óbvio que muitos mais vão colocar. Agora, você que está assistindo a aula do tio Sidney não vai dar mais esse mole. Então, vamos lá. Vamos ver qual é o maior erro de crase que a gente tem na língua portuguesa. É um erro de paralelismo sintático. Então, olha aqui, ó. Não ocorre crase nas expressões formadas por palavras repetidas, femininas ou masculinas. Cara a cara, gota a gota, dia a dia. Aí você vai falar assim para mim, ué, Sidney, isso é mole, isso eu sempre soube. Aí eu te pergunto, isso é mole sim, mas é a base para o erro. Sem contar que é mole você saber que não tem crase aqui. Mas se o avaliador resolver perguntar a função morfológica do A, ou pior, resolver perguntar a função sintática da expressão com palavras repetidas, o que vai acontecer com a sua vida, meu companheiro? Você vai se desesperar. Então, se liga só, a primeira dica que eu vou te dar. Todas essas expressões com palavras repetidas, por exemplo, cara a cara, frente a frente, passo a passo, lado a lado. Coloquei aqui, ó, frente a frente. Todas essas expressões, na verdade, elas são adjuntos adverbiais modais. Por exemplo, a vítima ficou frente a frente com o assaltante. Não foi o modo como ela ficou? Então, adjunto adverbial modal. Rubens Barrichello ficou lado a lado com Sebastian Vettel. Não foi o modo como ele ficou? Então, adjunto adverbial modal. E este a que aqui aparece, gramaticalmente, é uma preposição. Agora, por que eu sei isso? Porque aqui, além de ser um caso de erro do cotidiano, é um caso de paralelismo sintático. Sem contar que você que fez um cursinho ou pegou a gramática para estudar, sabe que não tem a crase aqui. Mas um falante comum, ele pode colocar uma crase aqui. Ele pode pensar assim, opa, frente a frente tem força. Aí ele vai lá e coloca uma crase, quando na verdade está errado. Agora, eu sei isso, o motivo de não ter a crase
é o paralelismo sintático. Eu tenho duas palavras aqui, avalia comigo. O que eu tenho aqui, ó, diante da primeira palavra? O que eu tenho? Eu não tenho nada, zero, ó. Se eu não tenho nada aqui, o que na verdade eu não tenho diante dessa palavra? Eu não tenho o artigo. E se eu não tenho artigo de um lado, pelo paralelismo sintático, obrigatoriamente eu não terei artigo do outro. As bancas adoram esse assunto. Então, se eu não tenho artigo de um lado e nem tenho artigo do outro, não tem como ter a crase. E esse a vai ser apenas uma preposição. E por que eu sei que é apenas uma preposição? Afinal de contas, a preposição serve para quê? Para ligar palavras. Isso é a base para o maior erro de crase da língua portuguesa. Vamos lá. Vamos conhecer o erro de crase da Parmê, da PUC e da Unirio. Era assim, ó. De segunda a quinta. A Parmê fazia isso, ó. De segunda a quinta, refil R$21,90. Para quem não conhece o refil da Parmê, eu não sei se tem Parmê em outros estados, aqui no Rio é uma pizzaria enorme que tem, né? Você paga R$21,90 e come de graça. Come de graça não, olha a besteira que eu estou falando. Come à vontade, é um rodízio, né? Coisa e tal, come, bebe, à vontade. Agora, isso só vale de segunda a quinta. Sexta, sábado e domingo não vale. Só que aí o que o camarada fez? Ele colocou de segunda a quinta com crase. Só que, turma, ele fez isso porque ele é burro? Não. Ele fez isso pelo mesmo motivo que o seu Joaquim fez na barraquinha de cachorro-quente dele. Então, quando ele colocou de segunda a quinta, ele teve a falsa impressão que teve uma força aqui no ar. Só que, gente, olha o caso de paralelismo sintático. O que eu tenho diante da primeira palavra, que é a palavra segunda? Eu tenho um de. E o que é o de? É apenas uma preposição. Se eu só tenho preposição de um lado, pelo paralelismo sintático, o que eu terei apenas do outro lado? Eu terei apenas uma preposição. Então, de segunda a quinta, não tem crase. Na verdade, de alguma coisa a outra, jamais haverá crase. Se eu só tenho preposição de um lado, eu só vou ter também preposição de um outro. Então, de alguma coisa a outra, os dois elementos são apenas preposições. Agora, eu posso colocar da segunda à quinta. E aí sim, eu terei o acento grave indicativo de crase. O que eu tenho antes da palavra segunda? Eu tenho o da. E o que é o da? É a preposição de mais o artigo a. Se eu tenho preposição mais artigo de um lado, consequentemente, eu terei preposição mais artigo do outro. Então, eu terei a crase. Então, turma, da segunda à quinta tem crase. Assim como da alguma coisa a outra, sempre haverá crase. Porque se eu tenho o da, eu tenho preposição mais artigo. Preposição mais artigo de um lado, do outro eu também terei preposição mais artigo, consequentemente eu terei a crase. Só que vamos lá, eu não vou parar por aqui. Por que essa expressão é uma expressão ótima para cair em concursos públicos? Primeiro, que é um erro do cotidiano. Segundo, é um caso de paralelismo sintático e nem todo mundo comenta sobre isso. Terceiro, além de ser um caso morfológico e sintático, também é um caso semântico. Porque quando eu digo de segunda a quinta, é óbvio que não significa a mesma coisa que a expressão da segunda à quinta. Afinal de contas, se fosse a mesma coisa, não teria por que eu ter duas frases distintas. Então, quando eu digo de segunda a quinta, eu estou falando de qualquer semana. E quando eu falo da segunda à quinta, eu estou falando da próxima semana. Como assim, Sidney? De segunda a quinta, qualquer semana, ou seja, de janeiro a dezembro, você pode ir a Parmê, que você vai comer pelaquela promoção de R$21,90. Agora, quando eu falo da segunda à quinta, eu só vou poder comer na próxima semana. Sidney, continuo não entendendo. Então vamos lá, ó. Vamos criar uma situação. Você que está em casa e eu aqui. Vamos criar uma situação em que nós estejamos juntos. Eu serei o gerente da Parmê e tá todo mundo na Parmê. Aí eu chego para você e falo assim, ó, para você não, para todo mundo, ó, tá todo mundo junto. Aí eu falo assim, turma, ó, galera, ó, boa noite, bom dia, boa tarde, sei lá, ó.
promoção especial do dia. Da segunda à quinta, refil apenas R$10. Ouviram bem? R$10. Olha que promoção bacana. Vamos lá. Se nós estivermos em abril, você vai poder voltar em outubro para comer por R$10? Não, porque não é qualquer semana, é apenas a próxima semana. Então, na próxima semana, você pode comer por R$10, mas no outro mês, ou 2, 3, 4, 5 meses depois, já não vai adiantar de nada. Entenderam o processo? E, gente, isso daqui é a mesma fundamentação para o caso das horas. Então, vamos lá. Vamos continuar nisso daqui, porque isso daqui cai muito em concurso. Então, se liga só. Provavelmente, você já viu a expressão 9 horas às 11 horas. Assim, da forma como está. E eu sei que tem muito gramático que admite isso daqui de forma correta. Só que vamos ser sinceros. Se eu admitir que isso daqui está totalmente correto, quem eu estarei ignorando? O paralelismo sintático. Então, eu não vou trabalhar dessa forma. Agora, porque muita gente acha que isso daqui está correto. Porque eu tenho duas expressões corretas. Eu tenho das 9 às 11 horas e eu tenho de 9 a 11 horas. E vamos parar e analisar as duas expressões. O que é mais gostoso de falar e de escutar? De 9 a 11 horas ou das 9 às 11 horas? Das 9 às 11 horas é mais gostoso. Então, muita gente diz que essa expressão que apareceu aqui em cima está correta. Por quê? Porque eles partem do pressuposto que o das está subentendido. Então, ó, aqui é das 9 às 11 horas. Mas se eu fizer isso, gente, eu estou ignorando o paralelismo sintático. Afinal de contas, ó, não tem nada antes do 9. Agora, essas duas formas são corretas. Mas o que o camarada vai utilizar para te derrubar no dia da prova? Ele vai utilizar essa expressão aqui, ó, de 9 às 11 horas. Afinal de contas, todo mundo fala assim, até professor de língua portuguesa. Se chegar um companheiro aqui para mim agora, ó, bater ali na porta e falar assim, Sidney, vai haver um futebol amanhã? Eu falo, sim. Pô, qual vai ser o horário? De 9 às 11 horas. Então, no dia a dia, todo mundo fala assim. Se você fala assim, se você ouve as pessoas falando assim, o que vai acontecer? Você vai achar que está correto. Então, essas três expressões são as expressões que mais caem nas provas de concursos públicos. E para provar que aquela ali de cima não há necessidade de aparecer daquele jeito, eu tenho outras duas expressões corretas. Eu tenho 9 horas até 11 horas e eu tenho 9 horas, tracinho, 11 horas. Então, turma, eu tenho 5 situações. 1, 2, 3, 4 corretas e 1 errada. E aí, olha o que eu vou fazer contigo. Vou te dizer o que realmente vai cair na tua prova. Só essas 3 primeiras. E vamos ser sinceros. Se o camarada colocar a primeira expressão, todo mundo vai acertar. Todo mundo. Agora, se ele colocar essas duas aqui, a segunda e a terceira situação que eu apresentei para vocês, muita gente vai errar. Porque muita gente vai achar que de 9 a 11 horas é estranho e vai achar que está errado, quando na verdade está o quê? Certo. E muita gente vai achar que de 9 às 11 horas está correto, porque a gente fala assim, então isso é agradável aos ouvidos, quando na verdade estará o quê? Errado. Então, meu companheiro, você não vai mais dar esse mole. Isso daqui cai em várias provas de concursos públicos, principalmente FGV e as bancas regionais. Quando você faz uma prova para o seu município, para o seu próprio estado, pode ter certeza, questão certa, tá? Crase é questão certa. Então vamos lá. Agora que nós aprendemos os primeiros casos, deixa eu só te falar um negócio. Você deve estar pensando assim, poxa, Sidney, eu já aprendi os casos em que eu não tenho crase porque eu não tenho o artigo
a. Então, por isso eu não tenho a crase. Mas você só vai mostrar isso daí, só relacionado ao artigo, você não vai mostrar em relação aos pronomes. Turma, se liga só. Eu tenho crase da preposição a mais o artigo a. Mas você bem sabe, eu também sei, que nós temos a crase com o pronome, ou com os pronomes, né? Aquele, aquela e aquilo. Os pronomes relativos a qual e as quais. E com os pronomes demonstrativos a e as, quando corresponderem àquela e aquelas. Aí você deve estar pensando, Sidney, por que eu só estou aprendendo e por que em todos os lugares eu aprendo apenas com o artigo a? Eu não tenho que aprender com as outras formas? Turma, agora que você já entendeu que para haver crase, o termo anterior tem que exigir a preposição a e o posterior admitir o artigo a, eu tenho que massificar isso, porque isso ocorre em 98% dos casos de crase da língua portuguesa. Não é só na prova, não. É nos casos de crase da língua portuguesa. E se ocorre em 98% dos casos, gente, é óbvio que isso vai ter uma incidência maior nas provas de concurso público. Sem contar que, se eu entendi esse processo de regra geral, basta aparecer uma preposição a no termo anterior para que, tendo como termo posterior quaisquer uma dessas palavras, eu tenha a crase. Por exemplo, termo anterior exigiu a preposição a. Ó, eu me referi aquela, aquele, aquilo. Se o termo anterior exigiu a preposição a e o termo posterior é aquele, aquela ou aquilo, eu terei a crase. Por quê? Porque vai fazer a fusão com esse azinho que já aparece na palavra. Se for o pronome relativo a qual ou às quais, vai fazer a fusão com o azinho que já aparece na expressão. Se for o demonstrativo a e as, também a mesma coisa. Então, turma, se eu entender a regra geral da crase, eu entendo tudo. Tranquilo? Então vamos lá. O primeiro caso de crase nós já aprendemos. Vamos dar uma olhada agora no segundo caso. Com as expressões adverbiais de lugar, deve-se fazer a verificação da ocorrência por meio da troca do termo regente. Isso é tranquilão. Tranquilo, porque isso daqui eu tenho certeza que todos vocês aprenderam na época do colégio. Tenho certeza. Vamos lá, ó. Vou à Bahia e vou a Recife. Vocês aprenderam como um macete, mas que na verdade também era uma constatação da regra geral. Vamos lá. Essa troca do termo regente, que é o primeiro termo, que na verdade é o termo anterior, se eu coloco vou à Bahia, eu coloco volto da Bahia. E se eu coloco vou a Recife, eu coloco volto de Recife. Então esse foi o macete que todo mundo aprendeu. Mas isso daqui também é uma mera constatação da regra geral, turma. Se liga. Se eu volto de Recife, o que é o de? É apenas uma preposição. Então, isso mostra que a palavra Recife não admite artigo. Se a palavra Recife não admite artigo, não tem como ter a crase na frase vou a Recife. Esse a aqui vai ser apenas uma preposição. E como é que eu sei disso? Porque o termo anterior exigiu a preposição. Ó, vou a Recife. Se vou a algum lugar. Esse a é uma preposição. Mas como a palavra Recife não admite artigo, eu não terei a crase. Agora, vou à Bahia. Se eu fizer a troca, eu coloco volto da Bahia. Quando eu digo volto da Bahia, o que é o da? É a preposição de mais o artigo a. Dessa forma, eu estou vendo que a palavra Bahia admite o artigo a. Então, na frase vou à Bahia, terá crase. Ó. Se eu vou a algum lugar. E a palavra Bahia, acabamos de ver, admite o artigo. Então, vou à Bahia, tem a crase. Então, turma, com certeza você aprendeu assim. Ó. Se vou a e volto, dá acento lá no A. Se vou a e volto, de acento para que. Afinal de contas, quando eu tenho de,
eu só tenho preposição. Quando eu tenho da, eu tenho preposição mais artigo e é por isso que eu tenho a crase. Na época da escola, com certeza você aprendeu isso, até mesmo porque eu me lembro muito bem da Tia Teteia. Isso daqui era uma musiquinha no estilo Jingle Bell. Era se voar e volto dar, acento lá no A, se voar e volto de, acento para quê? Rei! O rei era o momento, né, ápice da aula, era sensacional. Mas viram como isso daqui é muito tranquilo? Agora, eu posso ter uma situação a mais. Eu posso colocar assim, ó, vou a Recife das belas praias. Quando eu coloco apenas vou a Recife, vocês já viram que não tem a crase. Mas quando eu coloco vou a Recife das belas praias, o que eu fiz com Recife? Eu especifiquei. E como eu especifiquei, a palavra Recife passou a admitir o quê? Artigo. Então, consequentemente, passou a admitir o acento grave indicativo de crase. Então, aqui é o seguinte. Vou a Recife das Belas Praias, volto da Recife das Belas Praias. Por mais esquisito que pareça, é exatamente isso. Tranquilo até o momento? Tranquilão? Então é isso, turma. Dá para partirmos para um próximo slide, um próximo assunto. Só que vamos lá. Eu só quero que você tome cuidado com uma coisa, para não dar mole na hora da análise e não viajar na maionese. Uma vez, uma aluna fez assim comigo, ó. Ela perguntou se essa frase aqui tinha crase, ó. Vou a Porto de Galinhas. Aí a menina, no dia, cismou que tinha crase, por conta do macete que ela tinha aprendido. Ela falou, ué, professor, aí tem crase. Eu falei, ué, mas por quê? Ela falou, ué, porque está especificado. Não está, né, turma? Quem mora em Pernambuco bem sabe que não está especificado, né? Porto de Galinhas, né, cara? É tudo isso daqui, não está especificado. Então, vou a Porto de Galinhas, volto de Porto de Galinhas. Então, esse A é apenas uma preposição. Agora, se eu falasse, vou a Porto de Galinhas das praias maravilhosas, aí sim eu teria a crase. Tranquilo? Então, vamos lá. Gente, vamos agora só atentar para um casinho aqui que eu já mencionei com vocês. Até por isso eu botei um opa aqui grandão, porque é importante frisar novamente. Olha aqui, ó. Merecem destaque as palavras casas, casa, né, como eu já falei para vocês, no sentido de lar, moradia, e terra, no sentido de chão firme, que só admitirão crase se estiverem especificadas. Fui enfático, mas na verdade elas só admitirão o quê? O artigo, se estiverem especificadas. Então, quando eu coloco aqui, ó, cheguei a casa, você sabe que esse a é apenas uma preposição, porque a palavra casa não admite artigo. E quando eu digo cheguei à casa das minhas primas, quem chega, chega a algum lugar. Então, o termo anterior exigiu a preposição a. E o termo posterior é a palavra casa. Só que agora está o quê? Especificada. Por isso, admite o artigo, consequentemente, eu tenho a crase. A tripulação da Gol desceu à terra. Se é terra no sentido de chão firme, não tem crase, porque não tem... Olá, meus amigos, minhas amigas. Gostou da aula do professor Sidney Martins? Quer continuar assistindo essa videoaula e muito mais? Então convido você a acessar o nosso site, o lacconcurso.com.br, e se matricular no nosso curso Português Total. O curso Português Total é um curso diferenciado porque em um único curso nós conseguimos unificar várias disciplinas. Por exemplo, gramática, interpretação de textos, redação e muito mais. Ou seja, todas as aulas do professor Sidney Martins, além disso, as outras aulas de língua portuguesa dos demais professores do site Lac Concursos. Sabe quanto custa? Você não vai nem acreditar. O melhor custo-benefício da internet. Apenas R$ 75,00 por um período de acesso 75 dias, R$1 por dia. Pode ter absoluta certeza que você não vai se arrepender, que aqui no Lac Concursos é o melhor custo-benefício da internet. Tá certo, meus amigos? Então convido você a se matricular em um dos nossos cursos do Lac Concursos. Forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau. Clique Lac.